Bom, continuando aqui a nossa aula de segurança no laboratório, a gente vai ver agora sobre os equipamentos de emergência. Então, os equipamentos de emergência são equipamentos coletivos, né, que podem ser utilizados por todos do laboratório, que frequentam o laboratório. E assim que você entrar no laboratório, a primeira coisa que você vai ter que fazer é localizar esses equipamentos de emergência. Então, você localiza lá onde está o chuveiro com lava-óleos, que no caso aqui a gente tem os dois, né, acoplados, que é o caso do nosso, o extintor de incêndio e a manta corta-fogo. Essa manta a gente não tem no laboratório hoje, tá? Além desses equipamentos de emergência, você também tem que procurar identificar a saída de emergência, né? Lá no nosso laboratório a gente tem uma porta que ela não é adequada, né, por ser uma porta de vidro, mas tem que sempre se alertar de que essa porta esteja aberta, tá? Não esteja trancada, porque no caso de emergência é por ela que a gente vai sair. Então, para que a gente utiliza o chuveiro de emergência? Então, se você estiver utilizando algum produto que tenha risco de queimadura química, tá? Algum produto corrosivo ou até algum produto muito inflamável, próximo a uma chama, e você derruba, né? Tem contato, cai sobre a sua roupa, seu jaleco. Então, você se dirige ao chuveiro de emergência, né? Puxa essa alavanca aqui e vai cair água sobre você. Então, se for fogo, vai apagar, se for alguma substância, o ideal aqui é que você fique bastante tempo debaixo do chuveiro até que possa retirar toda a substância que cair sobre você, tá? Aqui não é tudo, não. Geralmente o professor avisa quando a gente está trabalhando com esse tipo de produto químico, né, de reagente. Geralmente as soluções que a gente utiliza não são tão corrosivas, né, que causem tantos riscos de queimadura. Outro equipamento é o lava-óleos. O lava-óleos caso respingue algum solvente, algum reagente no seu olho, então você deve se dirigir ao lava-óleos. Você vai apertar essa alavanca aqui, vai abrir essas duas tampinhas e vão sair 2 jatos de água, tá? Então, você vai aproximar o seu rosto, segurar os dedos, com os dedos abrir os seus olhos e deixar com que os jatos de água, né, entrem nos seus olhos por alguns minutos, né, com a intenção de se tirar o resíduo que entrou nos seus olhos. Bom, o outro equipamento que a gente tem é o extintor de incêndio, é um extintor de incêndio do tipo pó químico, ABC, né? Porque contempla aqui as classes de incêndio A, B e C, que são para produtos inflamáveis, né? Sólidos e líquidos inflamáveis e também para incêndios causados por pane elétrica. E a manta corta-fogo. Então, a manta corta-fogo é quando você tiver um pequeno incêndio, né? No nosso caso de laboratório, qualquer fonte de foco de incêndio, é muito importante que seja apagado rapidamente, porque o laboratório é pequeno e a gente tem um teto de plástico e muitos solventes inflamáveis. Então, a manta você abre e joga por cima daquele foco de incêndio, que ele se apaga rapidamente, tá? Mas essa manta a gente não tem no laboratório. Outra forma de se manter em segurança no laboratório é sabendo analisar, sabendo entender os rótulos dos reagentes e dos solventes, tá? Então, todos os reagentes, solventes, eles têm um rótulo onde é obrigatório ter ali a sua constituição, né? Uma descrição detalhada daquele produto. E também essas figuras aqui, ó. Essas figuras, elas são universais, tá? Então, a mesma que eu utilizo aqui no Brasil é a figurinha utilizada lá na Europa, lá nos Estados Unidos, tá? Assim como a gente tem aí as estruturas, as fórmulas químicas, a nomenclatura e o PAC, todo mundo faz a mesma leitura, tá? Então, esses pictogramas de perigo, eles são definidos pela ABNT, pela NBR 14725, dígito 3, tá? E eles são definidos como uma imagem existente no rótulo que contém um símbolo de aviso e cores específicas e se destina a transmitir informações sobre os efeitos nocivos que uma determinada substância ou mistura pode ter na nossa saúde ou no ambiente. Então, no laboratório, toda vida que a gente for utilizar algum reagente, por exemplo, aqui a gente tem o hexano, a gente tem que
entender e identificar os pictogramas de perigo e dizer, né, entender o que cada um desses pictogramas quer, a mensagem que ele quer nos passar, tá? Então, para isso, a gente vai dar aqui uma revisada em cada um desses pictogramas. Vamos ver, primeiramente, que a gente tinha uma simbologia diferente, tá? Os pictogramas antigos, eles eram amarelos, né, laranja, com a bordinha preta. Esses recentes, eles já têm o fundo branco, tá? E a bordinha é vermelha, não é mais um quadrado e é agora na forma de um losango, tá? Se a gente no nosso laboratório, provavelmente tem ainda reagentes com esse mais antigo, com essa simbologia mais antiga, tá? Essa mais recente, ela é a partir de 2015. Vamos iniciar aqui entendendo os pictogramas de perigos físicos, tá? Então, aqui a gente tem de um lado os novos, né? E aqui os antigos, para a gente comparar. Então, esse pictograma aqui, né? Que parece uma chama, parece não, é uma chama com uma barra embaixo, ele significa inflamável. Então, ele vai sempre lembrar que ali a gente está utilizando substâncias que podem facilmente provocar alguns incêndios, né? São inflamáveis, então podem provocar incêndios se você tiver uma fonte de calor. Então, é utilizado em substâncias e misturas suscetíveis de alto aquecimento, líquidos e sólidos pirofóricos, né, que podem se incendiar em contato com o ar, substâncias e misturas que em contato com a água podem emitir gases inflamáveis e substâncias autorreativas ou os peróxidos orgânicos que podem provocar incêndio sob a ação do calor. Inflamável é diferente de comburente, tá? O símbolo do comburente tem uma chama, só que tem essa bolinha aqui no meio, ó. Ela é muito semelhante ao pictograma antigo, mas eles têm significados distintos, tá? Então, esse pictograma aqui, ele é utilizado, ele sempre vai estar nos rótulos de gases, sólidos ou líquidos que são comburentes, que eles podem provocar ou podem intensificar incêndios e explosões. Continuando os perigos físicos, né, os pictogramas de perigos físicos, a gente tem agora o explosivo, tá? Então, ele vai ser para indicar substâncias que sejam autorreativas ou os peróxidos orgânicos que podem provocar explosões. Esse tubo, né, aqui fechado, ele também tem o mesmo nome de explosivo, só que aqui a gente tem um cilindro fechado. Então, ele está se referindo aos gases, tá? Gases sob pressão, gás refrigerado e os gases dissolvidos, que todos eles podem causar, têm riscos de explosão. Falando agora dos pictogramas de perigo para a saúde humana, tá? A gente tem agora o ponto de interrogação, que substitui ao X, certo? Antigamente era o X, agora é um ponto de interrogação. Irritante ou nocivo. Ele vai ser utilizado em produtos extremamente tóxicos, que provocam a sensibilização cutânea e a irritação cutânea e ocular, ou seja, pele e olho. Irritante nas vias respiratórias, não podem ser inalado. Narcótico, que pode provocar sonolência ou tonturas. E é perigoso também para a camada de ozônio. Ou seja, além de ser nocivo para a saúde humana, também é nocivo para o meio ambiente. E esse aqui corrosivo, tá? Que a estrutura, a figura já é bem característica. Você tem aqui 2 tubos de ensaio e uma mão, ó, mostrando que é corrosivo não só para a mão, mas também para metais, ó. Aqui você tem uma barrinha de metal. Então, é um pictograma utilizado para identificar substâncias corrosivas, tá? Que podem causar queimaduras graves na pele e no olho e também metais. Nós temos também o pictograma tóxico, que tem essa caveira aqui e um X de ossos, tá? Muito semelhante ao antigo. E indica que você está utilizando um produto químico que é altamente tóxico, em contato com a pele, mas também que pode ser fatal caso seja inalado ou ingerido, tá?
E esse pictograma aqui, que não existia uma simbologia para ele, tá? É o pictograma mutagênico ou carcinogênico de categoria 3. Significa que ele pode causar mutações genéticas ou câncer, tá? Então, são os seguintes efeitos que podem ser causados por esse tipo de reagente. Um deles ou até mais de um, tá? Ele é cancerígeno, ele vai afetar a fertilidade e o nascituro, ou seja, fertilidade, e também não pode ser manuseado por mulheres grávidas, porque podem causar algum malformação, né? Provoca mutações, é sensibilizante respiratório, podendo provocar alergias, asmas ou dificuldades respiratórias quando inalado. É tóxico para órgãos específicos, perigo de aspiração, pode ser fatal ou nocivo por ingestão ou penetração das vias respiratórias. Então, vários dos solventes que a gente utiliza, a gente consegue observar esse pictograma aqui de mutagênico ou carcinogênico, tá? De clorofórmio, metanol, hexano. E por último, a gente tem aqui o perigo para o meio ambiente, que também é fácil de ser identificado, é muito parecido com o antigo. Ó. Você tem uma árvore aqui e um peixinho, né? E ele significa prejudicial para o meio ambiente. Então, você está utilizando uma substância que pode causar danos ao meio ambiente e ainda provocar toxicidade aquática, né? Quando descartados de forma errada, ele não pode ser jogado, pode contaminar os lençóis freáticos, tá? Então, os pictogramas de perigo são extremamente importantes que vocês entendam o significado de cada um, para que você tenha o cuidado, quando estiver manuseando aquele reagente, você saber quais os danos que eles podem estar causando para você fisicamente, para a sua saúde e para o meio ambiente. E aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Da rotulagem, né? De alguns solventes e reagentes que a gente utiliza no laboratório nas aulas de Química Orgânica Experimental, tá? Então, a gente tem aqui ó, a acetona, o hexano, o etanol, a ET de petróleo, né? Que são solventes. E aqui a gente tem reagentes sólidos como o hidróxido de sódio e o brometo de potássio, tá? Observe que na maioria deles, especialmente aqui nos solventes, você observa a presença de mais do que um pictograma de perigo, tá? Então, observem como os reagentes que a gente utiliza realmente oferecem bastante risco dentro do laboratório. Então, o hexano, que a gente utiliza bastante, que é um solvente mais apolar, a gente utiliza muito nas práticas de cromatografia. Ó. A gente vê aqui ó, o pictograma de inflamável, o ponto de interrogação, de exclamação, que é nocivo ou irritante, vê aqui ainda esse corpinho, né, e indicando aqui presença de substância mutagênica e carcinogênica, e essa outra aqui é a de perigo para o meio ambiente. Então, é extremamente importante que toda vida que vocês forem realizar alguma prática, né, utilizar algum reagente, vocês saibam pelo rótulo identificar quais são os perigos que aquele reagente pode te causar, tá? Então, se você está utilizando aqui ó, uma substância que tem risco de mutações genéticas ou de causar um câncer, então é interessante que para essas substâncias você esteja utilizando uma máscara, né? Uma máscara que vai te proteger contra os vapores dos gases, né? Porque, por exemplo, o hexano, ele é bastante volátil. Então, se você está dentro de um laboratório que é um pouco quente, você abre o hexano e se você bota seu rosto ali próximo, você já acaba inalando. Por isso que ninguém nunca cheira nada dentro do laboratório. Nem cheira, nem bota na boca, nem pega com a mão, né? Sempre faz uso de espátulas ou outras ferramentas. Ou se você está utilizando aqui, ó, metanol, hexano, acetona, todos eles você está vendo aqui o símbolo do inflamável. Então, você não vai colocar um vidro de acetona próximo a uma fonte de calor, né? Ou um bico de Bunsen, ou uma chapa em aquecimento, porque você sabe que tem o risco ali de acontecer um incêndio. Se uma substância é tóxica, irritável, você tem que ter muito cuidado na hora de manusear,
porque pode cair na sua mão e causar alguma irritação, pode absorver pela a pele, causar alguma toxicidade, certo? Os sólidos aqui, o hidróxido de sódio, olha, é extremamente corrosivo. O hidróxido de sódio é a soda cáustica que a gente utiliza muitas vezes em casa para fazer sabão. Então, muito cuidado, mesmo em casa, porque é extremamente corrosivo. Então, queima, tem aquela queimadura na sua mão, como se também pingar no seu olho pode causar até a perda da sua visão, certo? Então, ficar sempre muito atento aos pictogramas de perigo.